E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Se você está chegando agora para o nosso programa, eu sou Ricardo Honório e comigo está semanalmente comentando as questões de O Livro dos Espíritos, o nosso amigo Alcir Almeida, que logo depois da nossa vinheta conversará comigo sobre o tema Desgostos da Vida e Suicídio. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir, vamos dar continuidade ao estudo que nós paramos no último programa. Estamos falando sobre desgosto da vida e suicídio. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de vocês que nos acompanham aqui no Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Um forte abraço a cada um de vocês. Então nós paramos na questão 945, Alcir, vamos para 946, quando o Kardec perguntou assim: que pensar do suicídio, que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Ou seja, não estou aguentando, não estou gostando do jogo, para usar uma metáfora que usou na semana passada, quero parar de jogar, eu quero ir embora. Se tem uma coisa, tem várias, mas uma coisa que a doutrina espírita nos tira a ilusão é que o jogo para. Bem lembrado. O jogo não para. Bem lembrado. O jogo da vida verdadeira, da vida eterna, não tem pausa. Não tem restart, né? A gente é prisioneiro do nosso passado e senhor do nosso futuro, né? A gente é acorrentado à nossa própria história, mas o do nosso futuro a gente é plenamente livre. No momento em que eu realizo um ato, né, de autocídio, querendo fugir das desgraças que eu estou vivendo, dos temores que eu vivo, das ligações mentais que me são dolorosas, nós temos que dizer com todas as letras: meu irmão, minha irmã, continua. Ah, porque eu não quero mais viver. Você continuará vivendo. Sabe onde eu ouço muito isso? Na doutrinação. Na doutrinação, nas reuniões mediúnicas. Na doutrinação, né? Na reunião mediúnica, a gente ouve muito isso. Pomba, o que adiantou? Fiz e continuo. E pior ainda. Piora a situação. Piora a situação. Aham. Então, dizendo aqui para você, meu irmão que está me assistindo, para você, minha irmã que está assistindo e que está vivendo num momento doloroso, a vida continua. Ah, mas aquela pessoa tal, eu não estou bem com ela, não sei o quê, eu quero me afastar dela. Se afaste. Mas não pense que com o suicídio você vai conseguir esse afastamento. Pelo contrário, você vai conseguir fortalecer essa ligação como se fosse um mineral. Uma corrente que te prende. É como se fosse um mineral de ferro que você tirou ali da mina e você botou no fogo. Aquilo pega uma liga, vai ser uma barra de aço cravada no peito dos dois, grudadinho. É verdade. Que você ficará ainda mais fortalecida essa ligação, né? Se torna simbiótica. Ela se torna, como diz o outro, mais forte do que era antes. Né? A gente tem que perceber essas coisas e dizer isso com claridade. Olha, se você está pensando em cometer um suicídio porque tá com dívida, você vai vivenciar aqueles que são as suas pessoas amadas tendo que conviver com aquela situação sem ter você ao lado. Que você criou, e uma situação pior, sim, criada por você, essa piora. Sim. E não vão... sentimento de culpa, de arrependimento, né? Só vai aumentar, meu irmão. Só vai aumentar. Você continuará vivo e as dores serão mais acendradas. Elas serão fortalecidas. E a pergunta não é sobre isso. Que pensar do suicídio? Que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo. Quem comete suicídio
para fugir da miséria e para fugir da decepção, será um enganado, um iludido. O suicídio não te livra dessas ligações. O suicídio não te livra dessas misérias, não te livra dessas decepções. Mas e Almeida, e aquela pessoa que não acredita em nada disso? Sinto muito, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Eu já ouvi isso. Se acredita ou não acredita, não faz diferença. Eu já ouvi isso. Você vai Eu não continuar vivendo. acredito nisso. Eu falei, cara, pouco importa se Pouco você importa a acredita tua ou crença. não. Você vai continuar vivendo. A realidade é esta, não, A não tem como realidade, fugir. independente do que você pense, é essa. É essa, não Ou- vai mudar nada. Não existe pensamento mágico. Eu não acredito nisso, não vai acontecer. Sinto muito. É isso mesmo. Alcir. Né? Aí nós estamos falando de doutrina espírita 100%. Né? Não tem como. A vida continua. É verdade. A vida continua. Com corpo ou sem corpo, a vida continua. E aqueles nossos sentimentos, aquelas nossas dores, que de alguma forma são amortecidas pela carne, serão percebidas em toda a sua intensidade. Eu lembrei de um fato que aconteceu numa dessas reuniões mediúnicas, quando eu estava doutrinando um espírito de uma senhora que havia cometido suicídio, e porque ela havia chegado à idade, consequentemente, chegando à idade, o nosso físico, A gravidade fica mais forte. a gravidade funciona mais ainda, e ela se achava feia. E ela cometeu suicídio por conta disso. Não ficou bonita, tadinha. Não, e o fato engraçado, é engraçado, Tragicômico. tragicômico. Ela estava incorporada, vamos dizer assim, fica mais fácil de todo mundo entender, numa médium que era bem mais idosa do que quando ela suicidou-se. Eu não conhecia a desencarnada antes para saber, mas a médium não tinha nenhuma beleza plástica natural. E a gente tendo uma conversa como esta, e ela disse, e o pior, que eu perdi o corpo que eu tinha, porque não me achava bonita, e agora para falar com você, eu estou usando um pior do que o meu. Isso me marcou. Que está aqui sendo útil, que está aqui sendo produtivo. E eu falei, tá vendo aí, que minha está querida? sendo mais feliz. Eu digo, está vendo aí, minha querida? O que você tinha achava que não servia. E acaba se servindo de um que você considera pior do que o seu. Para você ver que a vida não acaba e a gente deve fazer uso daquilo que a natureza nos oferece. Conforme nós falamos no programa anterior, nós somos usufrutuários daquilo que a natureza nos dispõe. E não nos cabe ficar escolhendo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. É interessante, né? Porque à medida que você vai estudando, nessa questão do corpo, né? Aham. A gente estuda que o perispírito é o modelo biológico original. Isso. Ou seja, o corpo físico é cópia, né? Ninguém inventa. Ninguém inventa. O corpo será na forma daquilo que o teu espírito determina. Não, mas não é. E a genética, onde fica? Sim, o meu pai tem necessidades semelhantes às minhas. Por isso que nós somos próximos. Uhum. E por isso que eu sou filho dele. Eu sou filho de minha mãe, porque ela tem necessidades semelhantes às minhas. E por isso que eu pareço com os dois. Mas, acima de tudo, eu sou a forma de mim mesmo. Ou seja, leiam André Luiz. Leiam André Luiz, estudem bastante. Quando ele explica quando o espírito vai reencarnar, a escolha dos pais não é só uma escolha do ponto de vista moral, é uma escolha do ponto de vista biológico, considerando o modelo perispiritual que cada um tem. Outra coisa que pouca gente pensa, por que nós temos alguns bilhões de espermatozoides para ser a melhor e apenas escolha. um que Óbvio. vai? É porque aquele espermatozoide é que tem as características compatíveis com a tua condição espiritual e perispiritual. Quando você entra nesse campo aí, os números são gigantescos, Uhum. né? São milhões e milhões de espermatozoides. Cada espermatozoide tem um patrimônio genético que pode ser manifestado em
milhões de possibilidades, né? É. O caso de você ter aquele espermatozoide unindo com aquele óvulo, vai ter problema cardíaco. Não, só se você precisar. Exato. Fica o gatilho. Fica o gatilho, né? Para usar o exemplo Exatamente. lá do Segismundo, né? Exatamente. Ele tinha aquela necessidade. Mas se ele, até o momento da maturidade, ele tivesse se transformado, aquela necessidade deixaria de existir, a manifestação cromatogênica não se realizaria. Não se realizaria. Então, os números permitem esse tipo de situação. Né? E voltando à pergunta aqui, gente, se aquilo que eu vivencio é bom ou ruim, é o resultado de toda a minha história, é resultado das minhas necessidades evolutivas de aprendizado. Né? E a gente tem que encarar a vida dessa forma. Não compreender isso como miséria e como decepção. Não, é a minha jornada. É a minha história. É a minha história que continua. É a minha colheita. É a minha colheita do ontem e plantio do amanhã. Isso, A exatamente. gente não pode esquecer. Ao mesmo tempo que a gente está colhendo, a gente está plantando. Agora eu quero fazer aqui um pouco o papel de advogado do diabo, Vamos lá que a gente se diverte mais. pensando naquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e dizendo, não dá para engolir o que esses caras estão falando, não, né? Não dá. Porque a gente sabe disso, né, Almeida? Uma coisa é nós que, modéstia à parte, temos algum tempo de estudo. Estamos estudando há algum tempo essa questão. E que já nos conscientizamos de que, pelo menos, nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Mas aquelas pessoas que estão no olho do furacão agora, vivendo a sua problemática e sem o respaldo do conhecimento espírita que, por exemplo, nós já temos, é difícil para eles aceitar de pronto uma explicação como essa que a gente está dando. E isso é fato. Uhum. Mas tenta, pelo menos, buscar isso. Se este programa chegou até você, não chegou por acaso. Sim. Né? Considera, pelo menos, a possibilidade de tudo isso que a gente está dizendo ser realmente isso. Eu não quero ser aqui seu dono da verdade e dizer é exatamente isso. Vamos dar como é que chama? Benefício. O benefício da dúvida. Vamos dar o benefício da dúvida. Uhum. Mas pelo menos se dedique a isso. Reflita sobre isso. Vá a um centro espírita próximo, busque o atendimento fraterno da casa. Isso, Almeida. Diga a tua realidade, fale das dores que estão lacinando o teu coração, né? Não vai mudar a situação, mas possivelmente muda toda a tua disposição para encarar isso. Pode até não mudar, Almeida, a situação externa, mas a tua condição interna... É isso que eu chamo de disposição. A tua disposição, né? A sua vontade, o seu ânimos vai alterar. de encarar isso muda. Porque alguém já disse que o que nos incomoda mais não é o problema, é como a gente o enxerga. Como a gente encara, Às como vezes a gente tudo vive. uma questão de ótica. Uma questão de ótica. Exatamente. Nós não lemos a resposta ainda não, né? Não. Então vamos lá. Vou repetir a pergunta. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda àqueles que sofrem e não àqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. Olha que aqui tem muita sabedoria em poucas palavras. No momento em que eu compreendo a minha vida como resultado da somatória das minhas decisões anteriores, eu começo a encarar a vida de outra forma. Porque se eu acredito que a minha vida é uma questão de fortuna, de acaso, eu acredito que eu sou o resultado de um lançamento de uma moeda. Cara ou coroa.
né? Da sorte. É sorte, acaso. Não, nós não somos filhos do acaso. Nós não somos filhos do acaso. Nossa situação atual é a resultante de uma infinitude de vetores que aconteceram antes. Né? Nós temos a nossa história. Do mesmo jeito que já falamos aqui, na semana passada, que cometer suicídio, a vida continua, a gente tem que dizer, olha, se você percebe a sua vida como resultado de tudo que aconteceu, na vida que você lembra e nas outras que você esqueceu, você começa a ver a vida de outra forma. Você começa a encarar, opa, vamos parar de olhar o passado? Deixa eu olhar o futuro. O que eu vou fazer daqui para frente? No momento em que nós, enganados, iludidos, obnubilados, acreditamos que nós somos resultado de um jogo de dados, a gente já começa a se autodepreciar. Eu sou nada. E não é verdade. Eu sou nada ou um injustiçado porque alguém jogou o dado para mim. Então eu continuo sendo nada. Exatamente. Porque o meu destino foi feito por alguém. É pior ainda. Exatamente. Fico do mesmo tamanho. Exatamente. Né? O importante aqui é perceber, não, cada um de nós é senhor do próprio destino. Mas hoje a vida está isso, está aquilo outro. Eu não tenho dinheiro, eu estou passando fome, a desgraça, as contas. Continua. Mas essa taça está muito pesada. Bebe até a última gota. Avança. No momento que a gente realmente se colocar humildemente aceitando aquilo que é, a gente começa a construir aquilo que a gente quer. E interessante, você falou uma palavra que me lembrou o próprio Cristo. Diante da sua... sim. Da sua trajetória até o Calvário, né? Sim. Quando ele diz, Pai, se for da tua vontade... Afasta de mim este cálice. Afasta de mim esse cálice, porque ele não tá fácil, não. Tá amargo esse Tá trem. amargo esse negócio. Se for da tua vontade, afasta. Mas... Se for assim, que seja. Mas, antes de tudo, faça-se em mim a sua vontade. Exatamente. Que é o versículo tá seguinte. certo, tá certo. Eu não captei o seu mais. Exatamente. É a continuação da fala dele. É a continuação da fala dele. Que faça-se a tua vontade. E não a minha. Que tal se a gente também... E você veja que se casa direitinho com aquilo que eu acabei de falar. Porque, poxa, é se submeter à vontade de Deus. Mas Deus quer que eu sofra? Não. Deus quer que você aprenda. Você construiu o caminho, você cavou o buraco, você desceu no buraco, botou fogo na escada. Ele está preso lá embaixo. Agora você está preso no buraco. Agora você vai aprender como diz o outro, a avançar essa murada acima para sair do buraco. Você vai aprender a não cavar buraco, a não entrar no buraco, não pôr fogo no buraco e muito menos na escada. Pois é. Depois de tudo isso, a vida vai ser mais tranquila para você. Não porque Deus resolveu seus problemas, mas porque você aprendeu com a lição que Deus está permitindo que você viva. E aquela coisa, você está no fundo do buraco, você realizou o ato, o que é que vai acontecer? A vida continua. No momento seguinte, você continuará no fundo do buraco. E queimado, envenenado, com o corpo dilacerado, terá que subir do buraco do mesmo jeito. Você vai ter que subir. Do mesmo jeito. É verdade. Mais difícil. Concluindo a resposta. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem com efeito lhe favorecer um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Acaso ou fortuna são palavras vãs. A gente, quando coloca a fé nossa no tigrinho, no jogo do tigrinho, na roleta, eu tive a oportunidade, não sei se eu cheguei a comentar contigo, eu fui ao Uruguai. Não, agora há pouco? Há pouco. Ah, tá certo. Não comentou, não. Eu cheguei aí no Uruguai. Eu nunca tinha ido. Eu fui ver. Eu fui ver como é que era o jogo. Você já estava lá perto mesmo, né? Estava lá. Era do outro, eu estava no hotel. Foi só passar para outro lado da rua. Enfim. Gente,
Eu vi um ser humano perder o que seriam uns 200 mil reais. Que é isso, rapaz? Eu Em vi jogo. em jogo. Meu pai, o cara estava sentindo alegria, sentindo prazer em jogar. O prazer não era ganhar, o prazer era jogar. E eu olhava assim, meu pai, ele está tentando encontrar prazer, satisfação Uhum. Exatamente. numa coisa completamente enlouquecida. E eu estou falando, meninos, eu vi. Né? Aí você começa a analisar, Almeida. Por que ele faz isso? Porque provavelmente Tem ele deve alguma ter coisa muito faltando. dinheiro. Não, primeiro ele muito tem dinheiro. muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Quando esse dinheiro acabar e ele não conseguir mais resolver suas Essa angústias necessidade jogando, qual vai ser o próximo passo? Deus me Não é livre. aquilo que a gente estava conversando, acho que no programa anterior? Uhum. O suicídio passa a ser a única solução. Porque a minha única fonte de felicidade é o jogo. Eu não tenho mais como jogar. O que é que me resta aqui nesse mundo? A gente tem que começar a perceber isso. Acaso e fortuna são enganos, são ilusões. Quem entra nesse caminho só vai conseguir colher decepção. Dor para si e para outrem. Então tira da nossa cabeça, tira do nosso raciocínio acaso e fortuna. Acaso e fortuna existem nos jogos de azar. Né? Na vida, tudo é construção. Toda ação corresponde a uma reação. Cada ato tem sua consequência. É isso, Almeida. Mas o Kardec, insatisfeito, continuou na questão. Os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Com certeza. Agora, o Kardec está falando daqueles que induzem uma pessoa fragilizada a cometer um ato dessa natureza, de suicídio, né? Olha, eu tenho uma reflexão muito profunda sobre o destino de médio prazo de um dono de cassino. Almeida, né? Bem pensado. Eu fico pensando na responsabilidade daquele que dá mais um copo de aguardente para o alcoólatra. E muitas vezes até para se livrar dele. Sim. Aquele que comercializa um entorpecente para um adicto químico. E todos, porque é uma cadeia logística, você sabe que eu sou profissional de logística na minha formação, tem cadeias logísticas muito longas, seja para construir um cassino, seja para produzir um copo de aguardente, seja para oferecer um estupefaciente para um ser humano. É um sistema longo. É um sistema... A blockchain ali é grande, rapaz. A cadeia de suprimento desse negócio é longa. É muito trabalho, né? E a gente tem que pensar sobre isso. Faltou o agiota, né? Faltou o agiota. Então, verdade. Todos os tipos de agiotagem, e olha que eu não estou colocando aqui os bancos, eu estou falando agiota. Sim, né? Sem dúvida. O sistema bancário bem utilizado é algo que, sim, potencializa o crescimento econômico e o bem-estar de uma sociedade. É diferente de um agiota. Agiota é outra coisa. É outra coisa. Né? Às vezes a gente esquece desses básicos. Os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências. Eles são condôminos dessa desgraça. Eles são condôminos. Eles colaboraram para a tragédia. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado na vida para não ser um condômino desse comboio do sofrimento. Eu vou até um pouquinho mais longe, Almeida, que a gente está falando dos contribuintes para mediante ações bem práticas da vida. Sim. Eu estou pensando agora num falso pastor, ou melhor, num falso profeta. Falso profeta é mais adequado porque generaliza qualquer tipo de religião. Aquele que falta com a verdade buscando obter alguma vantagem. Buscando obter alguma vantagem e induzem pessoas frágeis
física, moralmente, culturalmente e vai, né? Se não necessariamente é um suicídio, extrapolando aqui um pouco a temática, mas levar indivíduos a determinadas situações de constrangimento, de comprometimento, em função da função que essas pessoas tenham na sociedade. Não sei se eu me expressei bem, mas eu estou pensando nessas pessoas que induzem outras a determinadas situações que depois vão ver em que buraco se meteram, né? Eu acho que a situação é análoga. Responderão pelo... Responderão, na medida dos seus atos, pro rata tempore, pro rata de qualquer forma, né? Na medida das suas ações, na medida da continuidade dessas ações, na medida da intencionalidade dessas ações, né? Porque contribuiu. Então vai ser na sim medida responsável. da consciência que tenha daquilo Sim. que está fazendo também e por aí vai. Com certeza. Meu amigo, muito interessante. Vamos ver a resposta, né? É verdade, eu não li a resposta dessa segunda pergunta, né? Ela é bem curtinha. Vou repetir a pergunta. Os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? E os espíritos dizem, ai deles, porque responderão por homicídio. Claro que a gente está falando no caso daqueles que levam alguém a cometer o suicídio. Esses responderão por homicídio. E aí não tem como não lembrar do André Luiz, né, que chega do outro lado sendo chamado de suicida. E ele não sabia por quê. Quantos desses não ouvirão a pecha de homicida, de assassino? Mas eu não matei ninguém? Você que pensa. Não matou diretamente, mas concorreu muito para que outros se matassem. Com certeza. Meu amigo, nosso tempo se encerrou. No próximo programa a gente continua ainda dentro dessa temática, desgosto da vida e suicídio. Muito obrigado, Almeida. Um forte abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês. Espero que tenham gostado do nosso programa. Se gostaram, deixe o like. Se não gostaram, façam sua crítica, porque o programa é de vocês para a gente estudar cada vez mais e melhor o nosso Livro dos Espíritos. Forte abraço. Até o próximo programa. Até lá.